Olá, gente. Tudo bom com vocês? Bom, eu estou vivendo um momento aqui muito bom, que Deus me permitiu, me trouxe para viver como um mimo mesmo no deserto, como um presente. E eu estou fazendo uma viagem com algumas pessoas que lutam comigo, que conhecem a minha história. E eu não poderia deixar de dar um recado para vocês, mesmo assim, passando por esse tempo tão agradável aqui, mas o Senhor não me dá férias, né, de falar sobre Ele, falar sobre o que Ele tem feito na minha vida. Então eu quero, antes de qualquer coisa, louvar o nome do Senhor por porque nós podemos viver a vida que Ele nos ofereceu para viver. E esse tempo que nós celebramos a morte e ressurreição do Senhor Jesus, né? O mundo está falando sobre isso, mas infelizmente o mundo não vive essa essa morte e ressurreição de Jesus. As pessoas acham que isso é apenas um acessório na vida delas. Então, eu quero louvar o Senhor porque, na verdade, Deus nos trouxe para viver de forma verdadeira a sua vida e a sua morte. E não tem como a gente não se emocionar, não parar para agradecer o que Ele fez por nós. Todo esse sacrifício resumiu apenas em uma coisa. Nós podemos viver a vida que Jesus abriu mão de viver. Então, nós devemos realmente louvar o seu nome, porque Ele é digno desse louvor. E E esse motivo pelo qual Jesus veio aqui, ele nos trouxe possibilidades de não só de uma nova vida, mas de uma vida com Ele, que é o mais importante. E essa vinda dele teve um motivo de resgate. Ele não veio chamar os justos, mas ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então, ele veio com esse propósito de nos tirar de um poço de lama, de nos abrir os olhos para o que estávamos vivendo, para o que estávamos fazendo. E através desse novo entendimento e dessa aceitação do que Ele fez por nós, podermos ter uma nova esperança de vida. E eu não digo não aqui na Terra, mas que a gente tenha uma esperança de vida após essa vida terrena, né? Então foi isso que Jesus veio fazer, realmente nos resgatar do sofrimento eterno. E o que nos levaria a esse sofrimento eterno é o nosso pecado. E é isso que eu quero tratar hoje, nesse dia tão especial, sobre o que levou Jesus vir aqui na Terra e viver e morrer. E eu quero ler o texto novamente do blog da Débora com esse título, O Pecado. Pense na sua vida e na situação do seu casamento. Agora responda. Você se sente injustiçado? Você se sente vítima de toda essa situação? Você reconhece sua parcela de responsabilidade, mas sente que foi a mais prejudicada nessa história toda? Você não entende o porquê de tanta dor e sofrimento? Você acha que seu marido ou a sua esposa está feliz enquanto você está sofrendo? Você sente pena de si mesmo? Se você respondeu sim, pelo menos a metade das perguntas acima, por favor, preste atenção neste texto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis 3, 6 a 8.
O texto acima refere-se a um dos mais famosos trechos bíblicos e narra o pecado original. Se você respondeu sim a boa parte das questões acima, precisamos conversar sobre pecado. Todos nós, mais ou menos envolvidos com algum tipo de crença religiosa, já ouviu falar em pecado. Mas mesmo as pessoas mais fervorosas, frequentadoras de igreja, na maior parte das vezes, não sabem realmente o que ele representa. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiou com uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 22 a 24. Por conta da sua desobediência, Deus atribuiu ao homem inúmeros e severos castigos. O expulsou do Éden e colocou querubins como vigias, de modo a garantir que o homem não conseguisse retornar. Eles perderam a vida eterna e foram totalmente afastados da presença de Deus. Ao pensar sobre o ocorrido, a maioria de nós entende que Adão e Eva foram punidos por desobedecer a Deus. Mas se pararmos para pensar um pouco mais profundamente, percebemos que a questão é muito mais complexa. Pois anteriormente nenhum pecado havia sido cometido. Era a primeira vez que tinham pisado na bola. Quem nunca foi desobediente pelo menos uma vez na vida, será que Deus não foi rigoroso demais? Ele não poderia ter dado a eles uma segunda chance? A questão, meu querido, não é a desobediência em si, mas tudo o que ela significou. Antes de aceitar a proposta da serpente e desobedecer a Deus, algo muito grave aconteceu no coração e na mente de Eva. Ela se deixou levar por sentimentos que foram surgindo dentro dela. Ao fazer o contrário do que havia sido determinado, Eva demonstrou que duvidava que Deus descobriria o que ela havia feito. Eva demonstrou que não confiava no que Deus havia dito para ela. Eva demonstrou que acreditava que a vontade dela poderia ser melhor do que a vontade de Deus. Eva demonstrou querer se equiparar a Deus, tendo acesso ao mesmo conhecimento que ele. Eva demonstrou confiar mais nela mesma do que em Deus. E Adão, ao perceber a atitude da mulher, sentiu as mesmas coisas, pois aceitou aquela oferta, sem apresentar nenhuma resistência. A Bíblia é clara em seu testemunho que Deus é um Deus santo. Ele não pode conviver com o pecado, não pode minimamente tolerar a sua presença e muito menos pode permitir que o pecado siga impune. Desse modo, Adão e Eva foram expelidos de sua presença no jardim do Éden, e uma espada em chamas barrava qualquer tentativa de retorno. Essa cena de pecadores sendo expulsos da presença de Deus, para que não fossem destruídos, é repetida vez após outra, à medida que a Bíblia conta a história da queda. Porém, hoje, a palavra pecado foi substituída por diversos outros termos como defeitos, transtornos psicológicos, brechas, erros, doenças. Mas apesar da tentativa de abrandar a gravidade de tais ações, isso não muda a natureza do pecado e sua força letal sobre nós. O efeito do pecado é nos separar de Deus, nos banindo do céu. Quando há pecado, Deus se afasta de nós. Não por ser um Deus insensível, mas por sua essência. Por sua imensa demonstração de paciência, misericórdia e amor por nós. Se assim não o fizesse, ele estaria completamente decretando nossa destruição. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. Pecar é sim desobedecer ao Senhor, mas é também infinitamente mais do que isso. Pecar é retirá-lo do lugar que somente ele deve ocupar.
É ter as coisas do mundo à frente às coisas de Deus. É colocar a própria vontade acima da vontade dele. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1,15. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15,19. O pecado é tão grave que nos tornou inimigos de Deus. Ele é tão grave que, para termos uma possibilidade de reconciliação, Deus mandou um único ser humano sem pecado morrer em nosso lugar, nos substituindo e pagando por nós o preço de nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,16. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. 1 Pedro 2,24. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5,10. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. João 15,14. Deus não faz diferença entre os pecados que cometemos. Não há pecadinho ou pecadão. E a palavra é muito clara ao nos dizer que todos nós, sem exceção, somos pecadores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2,10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Romanos 3,10. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7,20. Se você olha para os pecados de seu marido ou esposa como se fossem maiores ou mais graves do que os seus, você precisa estudar mais a palavra. Se você acha que o seu sofrimento é imerecido, você precisa buscar mais a Deus. Se você se sente injustiçada, não entendeu ainda o que foi a cruz do Calvário. Se você ainda acredita que há felicidade longe dos caminhos do Senhor, você deveria permanecer no mundo. Se o pecado fosse somente um simples defeito de personalidade, Jesus não teria passado por tudo que passou. Se você admite os seus pecados, mas desconhece a gravidade deles, você está dizendo ao mundo que a morte de Jesus Cristo foi desnecessária. Pare e reflita, não somente sobre o que você faz, mas preste atenção no que você sente e no que você pensa. Tente não pensar nos outros por alguns instantes. Tente parar de justificar suas ações. Pare de tentar colocar a culpa de seus pecados nas outras pessoas. Peça a Deus para lhe mostrar você. Porque ao se colocar como vítima, você está dizendo a todo descrente que a vida e a morte de Jesus Cristo não serviram para absolutamente nada. Talvez não saber o que é o pecado ou não reconhecer o quão seus pecados lhe tornam desprezível seja a razão de toda a sua dor. Talvez Deus esteja usando essa dor para lhe quebrantar, para te pôr em seu lugar. Não de coitado ou coitada, mas de pecador remido e salvo pela graça.
Se ele olhasse para os seus pecados, você já estaria morto e no inferno. Mas por misericórdia e amor, ele nos vê através de Jesus Cristo. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Salmo 51, 17. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Salmo 103, 10. Pai amado e soberano, faz-nos enxergar quem realmente somos. Tire de nossos olhos todas as escamas e dos nossos ouvidos todos os tampões. Nos faça entender quanto nossos pecados te ofendem e nos afastam de ti, e nos transforme para que possamos viver em conformidade à sua vontade. O nosso pedido é em nome de seu Filho Jesus Cristo. Quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me eu não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro eu dei.